Pessoal, tudo bem? Meu assunto de hoje é o centrão no governo Bolsonaro. O que foi? Vai torcer o nariz, ficar com nojinho? Nada disso. Eu vou explicar por que o presidente Bolsonaro está certo em buscar ampliar a sua base de apoio no Congresso, certo? Bom, gente, política é um jogo de forças, ok? Forças sociais organizadas. Então, se a gente não quer usar violência, não quer impor aos outros a força, e nas democracias esse é o jogo, né? É preciso saber jogar, é preciso ter profissionalismo, eficiência na busca da conquista da maioria para apoiar as nossas ideias. E como é que se mede força social em política? Bom, existem vários indicadores, né? Um deles são as pesquisas de opinião. Já sei que você vai dizer que não acredita em pesquisa, né? Mas os políticos acreditam, os cientistas políticos acreditam, usam, né? E você mesmo, eu aposto que quando o número da pesquisa sai bom para o seu candidato, você sai rindo, né? E só não gosta quando o número é ruim. Só que é preciso saber interpretar pesquisa, né? E é preciso saber, sim, a imprensa manipula pesquisa publicada, né? Só que não manipula da maneira como as pessoas pensam, mas isso é outro assunto, certo? Opinião pública não é estatística de pesquisa, tá? A opinião pública é o resultado de um jogo de forças, ou seja, grupos de interesse na sociedade se organizam para enunciar o discurso, enunciar sua verdade e conquistar o apoio da maioria, ok? Então, o resultado desse jogo de forças na disputa política produz as maiorias que sustentam resultados eleitorais, sustentam governos, né, ou derrubam governos. Se vocês forem se lembrar, quando a mobilização do impeachment da Dilma começou, era meia dúzia de gente na rua. Foram mais de 2 anos de mobilização e de batalha para que a sociedade impusesse à imprensa, impusesse ao sistema político a necessidade de derrubar Dilma, né? Foi um movimento de opinião que se construiu a partir de uma minoria no início que conquistou a maioria e derrubou a Dilma, certo? Então isso é importante entender. Resultados eleitorais também são medidas de força, né? Bom, qual é o nosso tamanho? Qual é o tamanho do bolsonarismo, do conservadorismo na política brasileira? Vocês podem até dar uma assistida em outros vídeos que eu fiz lá no canal sobre isso, né? Mas eu fiz um exercício aqui superficial, não se fixem na precisão dos números, mas só nas proporções, tá? Eu diria hoje, olhando para as pesquisas e para o desempenho nas mídias sociais, né, das forças políticas, que o bolsonarismo, aquele povo que é 100% Bolsonaro, é mais ou menos 15% da sociedade, tá? Os conservadores agregam mais uns 15%, tá? E os bolsonaristas são conservadores também, então somando uns com os outros, chegamos aí a uns 30%. Lembram que eu falei, o tabuleiro político se divide em 3/3, né? 30% esquerda, 30% direita, 30% do centro, e o lado para o qual o centro for define uma eleição. Na última pesquisa do Instituto Paraná, eles mediram o tamanho dos candidatos de esquerda, se a eleição fosse hoje, deu uns 25%. Lá somando o Ciro com o Lula, com o Boulos, né, deu mais ou menos isso, né? Então vocês veem, 30% para cada lado, ok? A esses 30% a gente soma o lavajatismo, tá? O que é o lavajatismo? É um segmento da sociedade que foi para a rua derrubar Dilma e que até votou no presidente Bolsonaro, não porque é conservador ou porque é bolsonarista, mas porque é contra a corrupção, né? O pessoal que tem uma visão ingênua, purista da política e acha que é possível existir uma sociedade sem pecado e uma política sem pecado. Isso não existe no mundo inteiro, gente. Não existe no mundo inteiro. O que a sociedade faz com as instituições, com as leis e com a pressão da sociedade é impor controles sobre os corruptos, né? Quer dizer, aquelas pessoas cuja formação moral não é trava suficiente para não fazer a coisa errada. A gente controla dessa forma, né? Justiça, lei, polícia, punição, né? Mas, infelizmente, a vida é assim, é preciso aceitar. Mas existe na direita brasileira
uma parcela de gente que não vê isso, que infelizmente acha que é possível fazer a política como se a gente vivesse no paraíso, num mundo idealizado, que, como eu disse, não existe, né? Vocês querem ver uma outra medição de força? Antes disso, vamos somar lá 15% de Bolsonaro, 15% de conservadores, 30%, mais 15% de lavajatistas, 15%. Vamos botar aí mais os antipetistas, mais uns 15%. A gente chega lá nos 57 milhões de votos que elegeram o presidente Bolsonaro. Então vejam, muita gente votou no presidente para tirar o PT, para tirar os corruptos, mas não são necessariamente conservadores ou bolsonaristas, né? A gente tem que entender isso para fazer luta política. E no parlamento como é que ficou? Qual foi o tamanho do PSL quando terminou a eleição presidencial? Até muita gente se surpreendeu. 52 deputados federais e 4 senadores, né? E vejam o que aconteceu. Quando o presidente briga com o Bivar e rompe com o PSL, o que sobrou de bancada de apoio fiel ao presidente? 25, 27 deputados? Não sei nem quantos desses 4 senadores vão para a aliança na hora que ela tiver legalizada e tiver oficializada. Esse é o tamanho da base realmente fiel, o partido do presidente no Congresso Nacional. Acontece que é o seguinte, gente, para impedir um processo de impeachment tem que ter 172 votos no plenário da Câmara dos Deputados. Agora, quando foi votado o socorro aos estados, que o ministro Paulo Guedes mandou uma proposta que exigia contrapartida de congelamento salarial, o deputado Rodrigo Maia liderou uma votação que deu 430 votos para aprovar o socorro aos estados sem as contrapartidas que o ministro Paulo Guedes pedia, e o governo, a bancada que defendeu a proposta do presidente Bolsonaro era de 70 votos. 70 votos, né? Então, é isso que sobrou do tamanho do apoio do governo no parlamento. A reforma da Previdência só passou por circunstâncias excepcionais, né? A base do governo, o partido do governo, o Congresso, era e continua sendo uma bagunça, né? Aliás, isso é uma falha que o governo precisa corrigir. Desarticulado, desorganizado, né? Mas mesmo que fosse articulado e organizado, não teria uma maioria suficiente para apoiar o presidente e impedir o impeachment e mesmo para aprovar reformas, né? 50% mais um é 252 votos deputados, 43 senadores. Não temos isso se não houver uma busca de apoio em outros partidos, quanto mais para conter um processo de impeachment, tá? O PT, no auge do poder do Lula, no segundo mandato do Lula, fez uma bancada de 90 deputados. O PSDB, no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, lá na onda do Plano Real, tinha acho que uns 86 deputados. Depois, naquela época, o troca-troca de partido era liberado e chegou a crescer a bancada para mais de 100 deputados, 105, se não me falha a memória, de gente que aderiu ao PSDB ou ao DEM, que fazia parte da aliança do governo, para ganhar cargo no governo. Então vocês veem que no Brasil, nenhum partido sai das urnas com maioria para ter apoio sólido no parlamento e aprovar de forma pura o programa eleitoral que foi escolhido pela população junto com o presidente eleito, certo? Por quê? Porque o parlamento brasileiro é assim. Muita gente acha que o regime de 64 foi implantado apenas para conter o comunismo. Não é só isso, gente, tá? Antes de 64, naquele período ali da década de 50 até os anos 60, governo Jânio Quadros, existia uma situação parecida no parlamento brasileiro. Quer dizer, o presidente eleito não conseguia governar porque o parlamento estava fragmentado em várias pequenas bancadas e essas bancadas tinham poder de veto. Quer dizer, elas conseguiam impedir o governo de aprovar suas leis. E o governo tinha extrema dificuldade para formar uma maioria. Então, os juristas, os cientistas políticos que assessoraram os parlamentares na Constituição, pensaram um modelo de legislação eleitoral e sistema político que permitisse ao governo ter maioria. E aí inventaram esse tal do presidencialismo de coalizão. Ou seja, criaram a Constituição parlamentarista, né? Imaginavam que iam aprovar o parlamentarismo, aí a população votou contra o parlamentarismo no referendo que aconteceu, no plebiscito que aconteceu em 1993, mas a nossa Constituição ficou parlamentarista. Atribui muito poder ao parlamento,
Por quê? Porque no sistema parlamentarista, o primeiro-ministro, ele é o líder da maioria. Ou seja, o primeiro-ministro, ele automaticamente tem uma base majoritária no parlamento. Então, aqui no Brasil, como é que a coisa se resolve? Quer dizer, o presidente eleito faz lá a sua bancada e depois ele loteia o governo para formar uma maioria capaz de aprovar os seus projetos, as suas reformas, a sua legislação. E como esse sistema resultou nos grandes escândalos de corrupção, né, de compra de voto, de mensalão, de petrolão, o presidente Bolsonaro se elegeu contra isso, né? Mas infelizmente não fez maioria no parlamento. Então o presidente montou um ministério técnico, né? Até chamou alguns políticos com perfil técnico. O ministro Osmar Terra, do MDB, é médico, o Mandetta era médico, né? A ministra da Agricultura é uma produtora rural ligada à agricultura, ela é do DEM, né? E outros ministros, né, que estavam ali muito mais pela qualidade política, mas também pela formação técnica, mas não trouxeram para dentro do governo aquela catrefa toda de políticos que apoiou o Fernando Henrique ou que apoiou os governos do PT. Então, a reforma da Previdência passou por circunstâncias muito específicas. O rombo fiscal brasileiro era muito grande, já havia um debate consolidado na sociedade sobre a necessidade da reforma, os empresários foram para cima do Congresso, a reforma passou. Mas vamos lembrar, gente, a reforma do ministro Paulo Guedes era uma reforma de 1 trilhão e 200 bilhões de economia em 10 anos e ela foi desidratada para 800 bilhões, né? Por quê? Porque nós não tivemos força para fazer aprovar a reforma do ministro Paulo Guedes como ela tinha que ser, ok? Então, isso é do jogo. E, obviamente, quer dizer, a situação foi se deteriorando. Agora, com a pandemia, que o presidente está sofrendo essa avalanche de oposição da mídia, que o sistema político veio para cima, né? As pesquisas mostram que esse jornalismo negativo que está sendo feito com o presidente é unânime, né? Cerca de 99% da grande imprensa está toda fazendo oposição. Esse segmento que não é bolsonarista, ou que não é conservador convicto, que eu estou falando, os lavajatistas, os antipetistas, eles são influenciados por essa mídia. As pesquisas mostram, vocês podem não acreditar, mas hoje existe uma parcela da sociedade que está insatisfeita com o governo, né? E o apoio ao presidente, o apoio ao governo na sociedade hoje está na faixa dos 30%. Umas pesquisas dizem que um pouco menos, mais ou menos isso, 30%, né? Então nós temos um problema, porque os inimigos do presidente querem aprovar o impeachment, não pensem que eles desistiram. Eu digo e repito isso aqui em todos os vídeos, né? Eles só adiaram. Por que adiaram? Porque o bolsonarismo mostra grande força social, grande poder de mobilização. Todo dia tem gente na rua, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, nas capitais, fazendo carreata, né? Batendo nos governadores de oposição e dizendo que apoia o presidente. Isso é importante, isso é demonstração de força, né? Mas lá no parlamento, nós não temos essa força. Podemos botar pressão sobre o parlamento. Mas o presidente precisa de 172 votos para impedir o impeachment, para aprovar leis normais, mais de 250 votos na Câmara, e para aprovar reformas constitucionais, né, 308 votos na Câmara e 43 votos no Senado. Estamos muito longe de ter isso. Então o presidente está certo, sim, em buscar apoio no parlamento, e ampliar o seu apoio. Tem risco de haver corrupção? Tem, né? Como é que se evita isso? Primeiro, avisar os caras, né? Quer dizer, eu estou dando cargo, vocês podem nomear aí os caras de vocês, deem preferência para pessoas com qualificação técnica para os cargos, e não vou aceitar roubalheira. Mas não dá para ficar na palavra. O que o presidente pode fazer? Bota militares lá para controlar as licitações, usa o serviço de inteligência do governo para monitorar, como está sendo feito agora nas licitações da pandemia, né? Vocês estão vendo aí a Polícia Federal, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, estão pegando os corruptos no laço. Os escândalos do PT, do mensalão, do petrolão, foram descobertos 4, 5, 10 anos depois que a roubalheira estava instaurada. Agora nós estamos descobrindo os escândalos enquanto eles estão acontecendo. Vamos fazer o mesmo no governo, né? Claro que tem o risco. Vai acontecer escândalo de corrupção? Pode acontecer, né? Não dá para confiar nesses caras. O presidente não está buscando o apoio deles porque gosta, é porque precisa, né? Então, vamos deixar de apoiar o presidente se tiver escândalo de corrupção?
Se o presidente não estiver envolvido em corrupção, e tudo indica que ele é um homem honesto, né? Até o que a gente viu nessa reunião agora que foi vazada comprova isso, quer dizer, um cara preocupado com a população, instigando seus governos a cumprir os compromissos de campanha, preocupado com o desemprego, com as necessidades reais da população, dá para ver que ele é uma pessoa autêntica, uma pessoa que realmente está bem intencionada e lutando para provar aquilo com que ele se comprometeu nas urnas, né? Então é isso, gente, é isso, tá? Espero ter ajudado aí vocês mais uma vez a raciocinar um pouquinho, a evoluir na qualificação do pensamento político, né? Porque a maioria das pessoas da nova direita aí começou a fazer política de 2013 para cá, né, gente? Vamos ler, vamos estudar, vamos nos informar, né? Vamos deixar de ser ingênuo, né? E vamos jogar o jogo político como ele se joga, com racionalidade, com frieza, com eficiência, porque é isso que vai garantir que a gente tenha vida longa no poder e impeça a volta da esquerda no Brasil.